Bom dia a todos. Bom dia. Nosso tema do seminário aborda a questão da prevenção ao uso abusivo das drogas em relação à família. Nesse momento, propriamente dito, nessa manhã de hoje, nós não vamos falar exatamente do tratamento da dependência química, né? Nós vamos falar das questões que envolvem a família, que sem dúvida alguma são integralmente envolvidas no processo da dependência química. Antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de dar uma palavrinha em relação à franquia social. O GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, é um setor atualmente funcionando no Grupo Espírita Messe de Amor, mas que já está estendendo os seus braços para algumas casas na área de Niterói e São Gonçalo. No momento nós temos algumas casas já dando um passo em direção à instalação do trabalho do GAEROL nas suas instituições, no sentido, no modelo de franquia social. Ou seja, a equipe GAEROL providencia um suporte, todo na área técnica, na área do material, para que as casas interessadas possam realizar esse trabalho nas suas instituições. O trabalho começa sempre com os tarefeiros que se interessem, fazendo curso de formação de conselheiros em dependência química, que funciona no GEMA, no Grupo Espírita Messe de Amor, e a partir daí se desenvolve o projeto da franquia social. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós podemos detalhar um pouquinho melhor como funciona o processo. No momento nós já temos, a Casa da Irmã Rosa, Centro Espírita Irmã Rosa, na Leandro Mota, cuja qual eu sou a coordenadora do GAEROL lá, o GEAC, o CEACAL, o Ana Viana e o Grupo de Estudos Chico Xavier. Essas são as casas que já se iniciaram nesse processo de instalação do GAEROL nas suas instituições. Ok? Qualquer esclarecimento a gente pode conversar um pouco mais detalhadamente depois. Entrando então propriamente no nosso tema, a questão que envolve a família na área da dependência química, ela se divide assim, basicamente, em dois caminhos, duas vertentes. Uma é a codependência, que é a doença que acomete o familiar no processo ligado à dependência química, que o Alan vai falar no segundo momento. E a prevenção. A prevenção é justamente o grande, principal móvel do nosso trabalho. O GAEROL não trabalha apenas o tratamento da dependência química, trabalha também a prevenção, para que ela possa, para que essa doença tão difícil de ser tratada possa ser evitada. E um esclarecimento é importante, porque quando a gente fala de prevenção ao uso de drogas, prevenção à instalação da doença dependência química, nós temos uma ideia, e é até natural que se pense assim, que nós vamos chegar para crianças pequenas ou adolescentes ainda muito jovens e vamos falar diretamente das drogas. Olha, não use as drogas, a droga faz mal, porque assim é a droga. Não, na verdade, o que nós precisamos somos nós, como pais, educadores, evangelizadores, tarefeiros da casa espírita, nos munirmos do máximo de informações para que nós possamos ter um olhar diferenciado
ao jovem, à criança, enfim, até a pessoa um pouco mais velha que esteja de alguma forma, em algum momento, sobre a nossa tutela. E esse olhar é que é justamente mostrado, ensinado, praticado nos trabalhos que envolvem a prevenção. Não é verdade? Porque quando a gente vê, quando a gente olha aquele ser humano, aquele espírito atravessando um processo reencarnatório e percebe ali algum comportamento que precise de uma atenção especial, isso é prevenção na íntegra. Porque aí nós conseguimos, através desse olhar um pouco mais treinado, evitar que as coisas tomem um rumo que nós não gostaríamos que tomasse. Bom, para que a gente possa entrar no tema propriamente dito, uma pergunta que eu acho que vem à mente de todos nós. Por que as pessoas usam droga? No dia de hoje, nos dias de hoje, é preciso que qualquer ação na área da prevenção traga um discurso muito claro e muito honesto. Não cabe mais a gente tentar atuar através do medo ou da enganação. Os jovens, as crianças, eles têm uma gama de informações através dos acessos mais variados que não permite mais que a gente conte aquelas mentirinhas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa ter muito claro em mente é que as drogas, para algumas pessoas, elas proporcionam um grande prazer. E muitas vezes, pelo menos elas fazem com que alguns incômodos muito desagradáveis temporariamente desapareçam ou se tornem pelo menos mais facilmente suportáveis, ou seja, proporcionam fuga, né? Esse é o principal motivo do uso das drogas. Joana de Ângeles é a grande psicóloga por excelência que trata vastamente nas suas obras desse assunto, da questão da drogadição. Ela vai nos dizer que nós trazemos no inconsciente profundo marcas dos nossos erros do passado. E esses erros, eles vão gerando para nós mesmos uma sensação de aprisionamento. E quem está preso quer o quê? Quem está preso quer fugir. Isso tudo para que a gente possa entender o que leva uma pessoa a usar o químico, né? Enfim, o que nós estamos fazendo aqui? Todos nós, numa manhã de domingo, não é verdade? E tantas outras casas se mobilizando nesse sentido, né? Ou seja, por que cada vez mais se percebe um movimento no sentido da prevenção? Particularmente, Niterói é uma cidade que está se mobilizando grandemente nesse sentido. Nós podemos perceber isso pelo número de solicitações que recebemos para entrar em contato com as várias casas, querendo saber sobre a questão da prevenção, como atuar de forma mais efetiva, como ajudar, enfim. E nós sabemos também pela estatística do governo que as pessoas estão, na época de hoje, buscando mais do que nunca ajuda. Sempre se soube que o número de usuários de químico, das drogas, ele era muito crescente. Mas agora nós temos um dado bom, um dado agradável, tirado de estatísticas, de jornais confiáveis. O número de busca de ajuda também está crescendo muito. E um dos motivos principais é porque ainda nos dias de hoje
apesar da ciência já estar muito avançada, nós escutamos, por exemplo, que os marcadores genéticos do câncer estão sendo descobertos, né? Muito brevemente vai ser possível saber que uma criança ao nascer tem ou não a tendência a desenvolver essa ou aquela doença. E ainda assim, com todo esse avanço da ciência, ainda é impossível nos dias de hoje a gente saber qual experimentador se tornará um dependente químico. Daí a importância capital da prevenção, porque cada vez que uma criança, um jovem ou um adulto entra em contato com um químico, ou seja, a gente chama de experimentador, na verdade, ele está fazendo um jogo de roleta russa, porque não se sabe dali para diante o que vai acontecer. Enfim, como promover a prevenção? Ok, já entendemos o que está por trás disso tudo, mas o que fazer? Como nós podemos atuar? O que fazer efetivamente para estarmos envolvidos com a prevenção? Bom, a prevenção, o âmago dessa questão é dar segurança afetiva e emocional a esse ser inseguro, inquieto, no seu processo reencarnatório. Sem fantasiarmos, sem guardarmos a expectativa de que existe uma receita infalível para evitar que aqueles que nós amamos tenham contato com as drogas. Na verdade, a prevenção ela é um trabalho contínuo, diário, e que o ideal é que ela seja um trabalho, um somatório de esforços, em primeiro lugar da família, seguido das instituições, das escolas, e que, via de regra, esse trabalho contínuo, bastante trabalhoso, ele pode ser facilitado por algumas atitudes nossas, como, por exemplo, conversas sinceras referindo-se às ocorrências do cotidiano. Essas conversas sinceras, eu volto lá naquele ponto do início, do discurso claro, honesto, né? Porque antigamente, né, quem de nós aqui, com um pouquinho mais de 20 anos, né, nunca ouviu na infância ou na adolescência alguém dizer assim? Eu me lembro muito que na escola, eu estudei escola de freira, né, então tinha algumas aulas especiais falando de temas como droga, aborto e tal, e o discurso em relação às drogas era bem assim, quer ver? Olha, se você usar droga, você vai perder o humano, você vai ficar um farrapo humano, você vai perder os seus amigos, né? E aí, vamos que um adolescente ou uma criança experimente a droga pela primeira vez. E ele escutou isso. E ele experimenta a droga. E o que acontece quando a pessoa experimenta a droga pela primeira vez? Nada daquilo. E aí, inconscientemente, ele faz a seguinte conexão. Opa, eu sou diferente. Alguma coisa no meu organismo não tem problema nenhum. E aí a gente instala um problema, porque desfazer o que foi registrado a nível inconsciente é complicado. Por isso as conversas precisam ser sinceras. A droga dá prazer, sim. E aí o caminho a ser trilhado é que precisa ser mostrado com muita clareza. Educação moral no lar à luz do Evangelho. E aqui, o que eu gostaria muito de dizer
é que, na verdade, há uma diferença grande entre educação moral e educação moralista. Não é isso que a gente está falando. Educação moral, educação dos hábitos e dos costumes. E eu acho que nós não conhecemos nenhum guia mais seguro do que o Evangelho. Por quê? A gente vive envolvido com o mundo e a gente acaba, em alguns momentos da nossa vida, nós que nos consideramos adultos, experientes, já com uma certa maturidade, envolvidos pelo mundo, e a gente acaba achando que coisas que a gente escuta tanto falar são normais. Quando, na verdade, se a gente não estiver muito vigilante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente acaba adoecendo dessa normose, que é achar que só porque todo mundo faz, aquilo é normal, né? Quando na verdade não é. É banal, é corriqueiro, mas não é normal. E aí, quando essa dúvida ela chega, quando a gente se sente balançado, não há tema em relação à nossa vida que nós não encontremos no Evangelho. Orientação com base na responsabilidade é porque muitas vezes, e aí eu vou chamar aqui para me apoiar as mães presentes, porque nós fazemos isso demais, mais do que os pais. Nós temos por hábito dar aquela protegida no filho e correr para apagar os incêndios, né? E aí o que acontece? Fazendo uma ligação desse nosso comportamento novamente com aquele experimentador. Se o jovem, se a criança, se o adolescente, ele está habituado a ter todos os seus incêndios apagados por alguém, por que não mais esse de experimentar o químico? Se der errado, ou como eles dizem, né, se der ruim, alguém vai consertar para mim. E aí não tem problema. Ao passo de que se a gente procurar mudar essa nossa postura, mostrando àqueles que estão sob a nossa tutela que nós estamos com eles, na parceria, mas que é preciso ter responsabilidade sobre os seus atos, porque cada um precisa arcar com as consequências das suas atitudes negativas ou positivas. Nós criamos também filhos, alunos evangelizados mais conscientes dos seus atos. Atenção aos comportamentos não saudáveis, e aí nós olhamos uma coisa muito pontual. Muitas vezes a gente vê uma criança, um jovem, ter um comportamento extremamente introvertido ou excessivamente extrovertido, apresentar algumas tendências que aquilo nos sinaliza que alguma coisa não está boa, alguma coisa nos diz de um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E que aqui, nesse momento, quando nós percebermos que alguma coisa precisa ser modificada, que a gente tenha coragem, disposição, porque muitas vezes a gente fala o seguinte: quem nunca escutou isso? É uma fase, vai passar. É possível que sim, mas será que nós estamos dispostos a pagar para ver? E se não passar? E se agravar? E se chegar a um ponto que essa criança, esse jovem, não suporte mais
essa dor que ele sente e que está externando dessa maneira. Então, se nós pudermos estar atentos aos comportamentos não saudáveis e atuarmos logo em seguida através da assistência terapêutica em casos de necessidades especiais, nós estaremos trabalhando a prevenção. E essa assistência terapêutica pode ser a terapia psiquiátrica, a terapia psicológica e, por que não dizer, o que nós estamos fazendo todas as semanas na Casa Espírita, a evangelioterapia. Porque eu acho, na verdade, muito corajoso e até temerário, nos dias de hoje, a gente criar um filho sem uma orientação espiritual. Por quê? Simplesmente porque tem que ser assim, porque eu acredito em Deus? Não, porque realmente a conscientização espiritual, que foi o que o Carlinhos fez aqui com essa música sobre viver é a melhor opção, o que ele fez foi uma forma de conscientização espiritual. Porque ao sabermos a condição espiritual daqueles que vivem e desencarnam através do uso do químico, isso pode fazer com que alguém realmente não queira nem se aproximar. Eu já escutei uma declaração que me impressionou bastante e foi um dos motivos que me fez colocar esse item como um carro-chefe da prevenção. A pessoa chegou e falou o seguinte: quando eu li na literatura espírita qual é o envolvimento espiritual, qual é a condição espiritual daquele que desencarna por conta do químico, eu me afastei. E isso serve para todas as questões da nossa vida. Saber, companhias espirituais, situação vibratória, envolvimento, tanto enquanto estamos encarnados e quando desencarnados, em relação ao envolvimento com as drogas. E essa pergunta é uma pergunta que vai nos levar a esclarecimentos muito importantes. Por que prevenir é tão importante? Basicamente por conta de dois motivos, né? O primeiro deles é que, com certeza, é muito mais seguro se evitar a dependência química do que sair dela. E aí nós vamos ver por que é mais seguro, por conta das características da dependência química. E isso é uma verdade tão contundente que nós trouxemos aqui uma fala da nossa benfeitora, coordenadora espiritual do GAEROL, Rosângela Costa Lima, que auxiliar na recuperação de um dependente químico é um trabalho nobre. Impedir que uma criança venha se tornar um dependente químico é um trabalho nobilíssimo. Ela nos traz essa fala em inúmeras situações. Por isso, tantos investimentos na área da prevenção. E o segundo motivo, para que a gente realmente dê uma importância capital à prevenção, é por conta das características da dependência química. Essas características, nós vamos falar em dependência química já instalada, certo? A doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde
tendo a sua definição constando no CID-10, que é o Manual dos Transtornos Mentais, né? Toda a parte científica da doença, né? Ela tem essas características. É uma doença multifária, ou seja, não há um fator que possa ser isolado que leve uma pessoa a se tornar um dependente químico. Na verdade, são inúmeros fatores, uma conjunção deles, que vai levar com que a pessoa se torne um dependente químico. E aqui no nosso caso, especialmente porque somos espíritas, temos um conhecimento um pouquinho além das questões espirituais, dos processos reencarnatórios, e esses fatores ainda são acrescidos dos fatores de ordem espiritual. É uma doença, obviamente, se tratando desta encarnação, incurável. E aí nós trazemos mais uma vez a fala de Joana de Ângeles, que nos diz que uma vez instalada, nós vamos ver isso, a fala dela um pouquinho adiante, é possível que se precise de encarnações, no plural, para que essa cura seja estabelecida. É uma doença progressiva, por conta de que, além do uso do químico, os prejuízos físicos, morais, espirituais, eles vão aumentando. E é uma doença que tem determinação fatal. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese bem grande. Ela tem determinação fatal, obviamente, se não for buscado o tratamento, né? Sempre há esperança, sempre. Não importa em que ponto esteja a dependência química, há sempre o tratamento. Se nós não acreditássemos nisso, não estaríamos desenvolvendo o trabalho que viemos desenvolvendo há um tempo. Então, essas características da doença dependência química fazem com que seja muito mais seguro se evitar a dependência química do que buscar um caminho de saída. E aqui agora eu gostaria de entrar um pouquinho na parte mais, vamos pensar assim, materialista da questão da prevenção. Porque nós precisamos conhecer para poder ter ideia do risco, para que possamos passar para os mais jovens o tamanho do perigo, não é verdade? Por isso que a informação faz parte da prevenção. E nos dias que a gente está vivendo, especialmente nessa época, nós temos visto com alguma frequência que a imprensa, aí aqui a gente coloca entre aspas, vamos dizer assim, a má imprensa, ela, movida muitas vezes por interesses financeiros, acaba por selecionar de forma tendenciosa os conteúdos que divulga em qualquer área. Isso não seria diferente em relação às drogas. O exemplo disso é a grande propaganda que vem sendo veiculada na mídia em relação à maconha, né? Hoje em dia, a gente escuta com uma frequência enorme que maconha é remédio. E aí nós precisamos parar para pensar. E aqui nesse momento não vai um discurso de convencimento. Eu acho que a gente não tem que convencer ninguém de pensar desta ou daquela maneira. Eu acho que principalmente, e aí agora eu estou falando para nós adultos, quando nós somos adultos,
nós precisamos buscar o maior número de informação possível para termos uma opinião nossa. E aí decidimos o que é bom e o que é ruim, o que é saudável e o que é nocivo. Um dos maiores psiquiatras do Brasil, por nome Valentim Gentil Filho, ele fez essa colocação numa entrevista dada a um grupo de jornalistas especializados na área médica, e ele falou exatamente sobre isso. Palavras dele: eu não vejo hoje em dia, até nas revistas ditas científicas, quando se faz essa apologia, essa propaganda dos efeitos benéficos da cannabis, né, que é o nome científico da maconha, diz ele, eu não vejo se colocar, se expor, né, a voz ativa, a mídia impressa, nas televisões, os efeitos colaterais disso. Quais são os efeitos negativos da maconha? E aí eu, quando escutei essa entrevista, eu fui buscar em algumas fontes para a gente poder entender exatamente como acontece. E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, um órgão confiável, reunindo a grande maioria dos psiquiatras do Brasil, ela tem um manifesto, né, é um documento que vai listar as consequências do uso da maconha. Por que eles fizeram isso? Há uma preocupação em relação já a estar se tornando um problema de saúde pública. Como a gente não tem aqui, quem quiser pesquisar, se informar um pouco mais, é só olhar no site. Eu trouxe 2 itens desse manifesto que me chamaram bastante atenção, com o intuito de nós termos um pouco mais de informação. A maconha, ela aumenta 350% a possibilidade do indivíduo desenvolver esquizofrenia e, em média, 500% de desencadear outros transtornos de ansiedade. Mas ainda assim não é o dado que me chama mais atenção. Esse aqui é muito interessante porque nós podemos ter o olhar da ciência, que nos é fornecido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e podemos ter o lado espiritual, porque nós temos conhecimento do perispírito, né? A ciência diz que a maconha piora os quadros psiquiátricos e, assim, muito interessante, muda a história natural do paciente que poderia viver incólume. O que a gente sabe? Nós nascemos, todos nós, com marcadores genéticos para as diversas doenças. Câncer, diabetes, hipertensão e tantas outras, que nós espíritas sabemos que são as nossas matrizes perispirituais, não é verdade? A maconha, ela tem uma propriedade especial. Ela vai no marcador da doença psiquiátrica e traz à tona. Então, esse paciente, ele poderia viver uma vida, porque nós sabemos que as nossas doenças são desenvolvidas ou não por nós mesmos, de acordo com o nosso estilo de vida, pensamentos, sentimentos, comprometimento com o bem, enfim, nós vamos trilhando a nossa encarnação de acordo com a forma que vamos vivendo. E aí, essa experimentação, esse contato com esse químico, especificamente, tem essa propriedade. Então, a pessoa tem um marcador para a doença psiquiátrica, poderia passar a encarnação inteira sem desenvolvê-la. Especialmente, tem esse marcador trazido à tona. Não é verdade?
Então, isso faz com que a gente reflita. E quanto mais informação, mais a gente tem condição de formar a nossa própria opinião. Aqui eu trouxe um pouquinho de informação trazida por quem viveu exatamente isso na pele. Pela fala do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, ele tinha essa ilusão, né? Toda aquela maconha supostamente inofensiva causou a ele o que causou, né? Danificou o meu sistema nervoso e foi a escada que ele subiu até a papoula, e aqui ele faz uma referência ao uso da heroína, não é verdade? Então, só uma ilustração para dizer de quem sofreu na pele o que agora a ciência está nos dizendo. Mas aí nós não temos uma informação apenas sobre a maconha. Um pouquinho mais de informação, só a título de ilustração também. Essas imagens foram algumas imagens que nós levamos numa reunião de juventude, né? Então, quem for assim um pouquinho mais sensível, por favor, nesse momento não olhe, é feio. Enfim, as consequências não são apenas físicas, como nós vimos o que a ciência nos mostrou, e as imagens não deixam dúvidas. E agora a gente vai pedir ajuda a Joana, né? Que eu acho que junto a Manuel Filomeno de Miranda são os benfeitores que têm mais contato, né, através da literatura, e que estudam profundamente, conhecem profundamente e trazem para nós informações importantes em relação a isso. O primeiro fato que Joana nos mostra é que um dos efeitos espirituais, uma das consequências espirituais do uso do químico é essa liberação do subconsciente. Deus, na sua condição de Pai amoroso, infinitamente justo e bom, nos envia a atual reencarnação com o véu do esquecimento, porque sabe que não temos condição de viver de forma saudável mental e emocionalmente se conhecermos tudo que fizemos no nosso passado reencarnatório. E um dos efeitos, uma das consequências espirituais do uso do químico é abrir um buraco nesse inconsciente e trazer à tona aquilo que nós não temos, por muitas vezes, ainda condição de encarar. Por isso se instalam com alguma frequência os processos de loucura através do uso do químico. O uso do químico desorganiza os comandos da consciência, desarticulando os centros do equilíbrio, da saúde e da vontade. Aqui, especialmente, eu gostaria de falar sobre a questão do centro da vontade, né? Que nós sabemos estar ligado ao chakra laríngeo. E aí aproveitamos para que, com o conhecimento dessa questão, nós tenhamos um olhar, inclusive, mais caridoso em relação à dependência química. Nesse momento, e a gente lembra Manuel Filomeno de Miranda, que esclarece grandemente em relação a isso, quando o processo da dependência química está instalado, a criatura está sob o efeito do químico, mesmo não sob o efeito naquele momento, mas ele está vivendo envolvido com o químico, acontece um embotamento, né, do chakra laríngeo, e ele tem o seu livre-arbítrio interrompido. Isso explica aquelas situações que muitas vezes, eu acredito que todos nós já tenhamos escutado alguma vez. Saiu de casa para comprar um remédio e usou droga como remédio. E aí o que a gente faz?
né, se apressa no julgamento. E aí elege uma série de elogios, né, em relação a essa pessoa. Então, que a gente compreenda que esse irmão não tem escolha sobre esse ato. Ele está com seu sacro laríngeo fora de funcionamento, portanto, seu livre-arbítrio está embotado. Por outro lado, nós sabemos também que não há arrastamentos irresistíveis. Sempre há a chance de fazer um movimento de buscar ajuda, certo? Ainda é uma forma de entrarmos em contato com os nossos adversários desencarnados, né? Nós sabemos que nós temos dificuldades, nos comprometemos com muitos irmãos em outras vidas, mas sabemos também que quando viemos para a encarnação, o amparo não é menor, senão não suportaríamos estar de pé cada dia de manhã. E o que acontece com o uso do químico é que, quando se está numa daquelas viagens, abre-se a porta a esses adversários desencarnados. E aí, muito ligada também à prevenção, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: se és pai ou mãe, e aí eu pedi licença para botar as aspas, porque a gente extrapola para educadores, evangelizadores, tarefeiros da casa espírita, enfim, familiares de uma forma geral. Não penses que o seu lar estará poupado. Observa o comportamento e mantém-te atento antes que as drogas possam fazer um contato mais efetivo. O que ela nos diz nessa passagem é que nós evitemos aquela atitude de não, comigo não vai acontecer. Na minha casa não, tenho certeza. Porque quanto mais acreditarmos na possibilidade, menor é a probabilidade. Porque estaremos atentos. E aí, se nós pudéssemos medir a forma como nós lidamos com aqueles com quem amamos, imagina só para a gente poder formar uma imagem mental. É claro que isso é puramente didático, mas as figurinhas nos ajudam, não é verdade? Então, se nós pudéssemos medir a forma com que lidamos com esses nossos tutelados, e que pudesse existir uma linha que vai de 0 a 100, e essa linha mede o amor que nós oferecemos. E uma outra linha que também vai de 0 a 100, e essa linha é a disciplina que nós também temos a oferecer a cada um desses pequenos em contato conosco. E se a gente pudesse fazer uma medida e nós tivéssemos 0 de disciplina e 0 de amor, isso seria negligência e não é bom. Se nós tivéssemos 0 de disciplina e 100 de amor, amaríamos ao máximo, sem nenhum limite. Isso seria permissividade e também não é bom. Se nós tivéssemos nenhum amor, mas toda a disciplina perfeita, sem falha, isso seria autoritarismo
e também não é bom. Mas um dia, como nós sabemos que estamos no caminho da evolução e que a perfeição é inerente ao nosso estado, um dia teremos condição de oferecer todo o amor, sem falha, e toda a disciplina, na sua essência mais pura. E isso vai ser autoridade moral. E o dia que nós conseguirmos investir em nós mesmos, para que isso possa emanar de nós de forma natural, nós vamos atingir aquilo que Ele nos diz, através do Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Como nós bem sabemos, nossos filhos são espíritos, são individualidades, têm a sua consciência, têm antes dos anseios de treva, como diz Emmanuel, milênios de luz, como nós mesmos. Eles têm alguns determinismos, mas têm muito a realizar com a nossa ajuda, conosco ao seu lado, mas com a consciência de que nós podemos muito fazer com eles, mas não podemos fazer por eles. E aí, quando as coisas ficarem difíceis, quando der muito trabalho, que nós possamos nos pegar nele, para lembrar que o sentimento do dever cumprido é a melhor coisa que nós podemos levar desta encarnação. Muito obrigada pela atenção. E agora eu vou passar para o Alain, que vai dar seguimento entrando na parte da codependência.